Ser delegado não é só mandar prender, é carregar nas costas decisões que podem destruir uma vida ou salvar uma família inteira. Mas quase ninguém fala do que acontece depois que a sirene apaga. Quando a porta da delegacia fecha e o silêncio começa a cobrar o preço de cada escolha. Por quê? Existe um preço. E ele não aparece no salário. Muita gente olha para um delegado e enxerga poder, respeito e autoridade. Vê a cadeira, a mesa, a assinatura que decide o destino de alguém. Por fora, parece uma posição de comando, de controle, de prestígio, mas o que quase ninguém percebe é que por trás daquele cargo existe um peso silencioso que começa no primeiro dia e nunca mais vai embora. Antes da autoridade existia um sonho, um objetivo construído com livros abertos na madrugada, cadernos marcados e a mente cansada, mas determinada. Foram anos de estudo, renúncias, festas perdidas e momentos sacrificados em silêncio. E quando o nome finalmente saiu na lista dos aprovados, veio o orgulho, o alívio e a sensação de que todo o esforço tinha valido a pena. O primeiro dia na delegacia não tem aplausos, tem silêncio pesado, olhares cansados e pessoas esperando por respostas que ninguém quer dar. Ali não existem mais provas ou simulados. Existem vítimas chorando, famílias desesperadas e histórias que não cabem nos livros. É nesse momento que a ficha cai. A função não é só aplicar a lei, é lidar com a dor humana todos os dias. Não demora muito para perceber que cada decisão carrega consequências reais. Um despacho assinado pode significar a liberdade de alguém ou o início de uma prisão. Não existe botão de voltar, nem tempo para hesitar. As pessoas esperam respostas rápidas. A pressão vem de todos os lados. E o erro não é apenas um número em um relatório, é uma vida que pode ser marcada para sempre. O expediente pode até acabar, mas a mente não desliga. Mesmo longe da delegacia, os casos continuam voltando à memória, como se pedissem uma solução que ainda não chegou. No jantar, no silêncio da noite, no caminho para casa, a preocupação segue junto. Ser delegado não é um trabalho que fica na mesa. É uma responsabilidade que atravessa a porta e acompanha cada pensamento. Em alguns momentos, o perigo deixa de ser uma possibilidade e vira realidade. Operações, confrontos, ameaças veladas e olhares que carregam intenção. A adrenalina sobe, o coração acelera, mas a decisão precisa ser firme, porque ali não existe espaço para hesitação. Existe apenas a consciência de que qualquer passo pode mudar o rumo de uma vida, inclusive a própria. Com o tempo, o delegado percebe que não lida apenas com crimes. Lida com histórias de perda, de violência, de escolhas erradas e de sonhos interrompidos. Cada depoimento ouvido deixa uma marca silenciosa, difícil de apagar. Alguns rostos são esquecidos, mas outros permanecem na memória por anos, e aos poucos ele entende que certas cenas nunca saem completamente da mente. Em casa, o uniforme pode até ficar pendurado, mas a preocupação continua presente. A família percebe o cansaço no olhar, o silêncio inesperado, a tensão que às vezes não tem explicação. Datas importantes são perdidas, planos são adiados e o medo passa a fazer parte da rotina. Porque quando alguém assume a responsabilidade de proteger a sociedade, quem ama também aprende a conviver com o risco. Com o tempo, o delegado descobre que liderar também significa decidir sozinho. Nem sempre existe alguém para dividir a dúvida ou aliviar a pressão. As críticas chegam rápido, os elogios
quase nunca aparecem e a responsabilidade permanece. Porque quando algo dá errado, o nome que aparece primeiro é o dele. E é nesse silêncio, longe dos aplausos, que nasce a verdadeira solidão da autoridade. Em algum momento da carreira, surge uma decisão difícil, uma escolha feita sob pressão, com informações incompletas e pouco tempo para pensar. E quando o resultado não é o esperado, o peso aparece de forma silenciosa. Não é apenas um procedimento que falhou, é uma consequência que fica gravada na memória, porque na função de delegado, até um pequeno erro pode deixar marcas que acompanham por toda a vida. Mesmo depois do cansaço, das noites mal dormidas e das decisões difíceis, chega um novo dia. E o trabalho recomeça, não porque seja fácil, mas porque alguém precisa assumir essa responsabilidade. A força não vem da ausência de medo, nem da falta de dúvidas. Ela nasce do compromisso com a justiça e da consciência de que desistir não é uma opção, quando tantas pessoas dependem de uma decisão correta. Com o passar dos anos, fica evidente que o preço de ser delegado não aparece no contra-cheque, nem no distintivo. Ele se revela nas noites em claro, nas decisões que ninguém vê e nas lembranças que insistem em permanecer. É um custo emocional, silencioso e constante. Um peso que se acumula em cada caso, em cada escolha, em cada vida tocada pela responsabilidade de fazer justiça.